Olá, muito boa tarde. Então, hoje eu gostava de partilhar convosco sobre soluções de apoio a nível gastrointestinal. Deixa-me só aqui preparar o ecrã com tudo para vos mostrar. Porque este tema? Olha, não é por acaso, porque nós aqui em casa temos estado a recuperar de uma gastroenterite daquelas assim bem fortes, bem chatas. Eu acho que eu vou ver os vossos comentários no telemóvel. Deixa-me ver se é mais fácil. Bem, estamos aqui a recuperar de uma gastroenterite daquelas assim bem fortes e chatas que apanhou a todos. Portanto, e daqui os quatro testemunhos que podem ser-vos úteis, porque aqui os quatro em casa, eu, o pai e as duas meninas, ficámos com gastroenterite e tivemos sintomas diferentes. Pronto, eu vou acompanhar aqui os vossos comentários em baixo, mais fácil para mim. Pronto, estou a ouvir os vossos comentários, olha, muito obrigada que estão aí. Então participem, se vocês, eu tenho a certeza que há aqui muitos de vós que também têm aqui várias situações que já passaram e que a nível digestivo, a nível gastrointestinal, hão de ter tido sucesso com algum óleo, algum suplemento, algum conjunto de soluções. Então aproveitem também este direto para partilhar connosco, porque é isto que enriquece depois também na utilização dos óleos e nós aprendermos aqui quais são as soluções que genericamente funcionam para todos e quais são aquelas que se calhar pontualmente vão ser fantásticas para determinada situação ou que vão ter maior afinidade connosco a dado momento. Pronto, então, como eu estava a dizer, isto foi na semana passada, portanto nós ainda estamos a recuperar, já está tudo bem em termos de queixas e de sintomas, mas algo que é muito característico a nível gastrointestinal é a recuperação após uma crise de diarreia prolongada ou qualquer perturbação ou inflamação do nosso aparelho digestivo. Então é preciso fazer aqui um processo de recuperação pós a crise, pós a fase aguda. Então nós estamos aqui nessa fase de recuperação, de reequilibrar o organismo. Então eu queria aproveitar também para partilhar convosco o que é que aconteceu. E como é que nós reagimos e o que é que usamos, porque isto de certeza que vai ser muito útil, não só a nível de gastroenterites, mas para tudo, porque depois nós vamos olhar para os óleos que são os chamados para este tipo de alívio e conforto do aparelho digestivo, eles acabam por funcionar para N situações diferentes. Então, nós no início até pensámos que teria sido uma intoxicação alimentar, porque fomos todos logo assim, em simultâneo, apanhados por este desarranjo gastrointestinal, mas não, porque nós até estávamos aqui com amigos em casa e todos comemos o mesmo e os amigos não ficaram com nada, ficámos nós os quatro é que ficámos QO. Pronto, então pôs-se de parte a intoxicação alimentar e também aí nós encontramos várias soluções, é um bocadinho diferente, ou seja, aquilo que nós fazemos numa gastroenterite ou numa intoxicação alimentar que também dá gastroenterite é diferente, ou seja, nós vamos fazer o que se fosse intoxicação alimentar, iríamos buscar óleos de desintoxicação, óleos como os endócrinos, óleos como o limão, seria logo aqueles que iríamos juntar para além daqueles que nós vamos falar, tá? Mas não sendo pondo-se parte aqui a intoxicação alimentar, então havia aqui qualquer vulnerabilidade nossa e que eu até partilhei convosco um texto que eu depois vou deixar aqui na descrição deste direto para ficar processado aqui no grupo, porque me fez muito sentido, porque eu estava assim mesmo a precisar de uma orientação, mas o que é que se passa connosco, agora todos assim de repente a passarmos por uma fase que foi mesmo complicado, nós ficámos mesmo em baixo. E depois, sabem o que é? Nós estarmos sozinhos, todos doentes, e depois com crianças doentes, a pedir atenção, a precisar de cuidados, nós não temos forças para isso, foi realmente difícil. E também para contextualizar, nós estávamos separados, ou seja, eu e a minha filha mais nova de 3 anos estamos no Algarve, na nossa futura casa, pronto, já é a nossa casa, só que o meu marido e a minha filha mais velha ainda estão em Lisboa. E pronto, nós na segunda-feira passada foi quando nos separámos, não é? E começaram os sintomas. Também teve muito a ver com isso.
Entretanto, quando eu estava aqui em busca de alguma iluminação, alguma resposta, orientação sobre aquilo que estava a passar connosco, apareceu-me este direto com esta comunicação da linda, maravilhosa Helena Abiassi, que eu vos aconselho vocês seguirem e poderem participar das meditações, dos encontros com ela, porque acaba por ser sempre muito reconfortante. E onde ela, mal eu abro o telemóvel, aparece-me ela a falar desta situação e a dizer que tem sido muito comum este tipo de sensibilidade a nível gastrointestinal e com sintomas que estavam a ser muito comuns e transversais aqui a nós. Então fez-nos muito sentido, foi uma grande ajuda já até para contextualizarmos a situação. Agora, do ponto de vista de soluções naturais, o que é que nós fizemos? Bom, começamos aqui. Olá a todos, eu estou a ver aqui os vossos comentários, vocês estejam à vontade para partilhar também as vossas experiências e aquilo que vocês acham acerca dos óleos que melhor funcionam para vós nestas circunstâncias. Pronto, então, para além do apanhado em termos espirituais ou dar aqui um sentido àquilo que nos acontece, que é sempre algo muito importante para mim, perceber que nada acontece por acaso. E também não é por acaso nós, os 4, ficarmos doentes e os nossos convidados, os nossos amigos, não ficaram com nada, não é? Então, o que é que se passou aqui? O que é que, entender o porquê, o para quê, o sentido, a raiz, se calhar mais subtil das situações, é algo que é muito importante para mim e é sempre muito interessante, encaixa sempre muito bem. Mas, com as queixas físicas e com todo este desarranjo e este mal-estar, então, na gastroenterite, nós os 4 tivemos sintomas distintos, mas a diarreia foi um dos principais, foi aquele que aconteceu a todos, aquela crise da diarreia mesmo chata. Mais sintomas aqui que nós tivemos, a febre, as náuseas, os vômitos, o cansaço. Para mim isso foi algo que foi muito forte, o cansaço extremo, daquele, não consigo fazer mais nada a não ser dormir ou ficar na cama. Dor de cabeça, perda de apetite, dor de barriga, cólicas intestinais. Pronto, foram este conjunto de sintomas, de queixas que acabaram por acontecer, a uns mais do que outros, mas todos pelo menos a diarreia tivemos. Tá? Então, o que é que nestas situações nós vamos usar, ou em termos de soluções naturais, o que é que nós temos ao nosso dispor para nos ajudar? E isto também, para mim, foi muito importante, porque eu estava cá, em baixo, com a minha filha pequenina, estávamos sozinhas, sem carro. Portanto, aqui o pensar em ir a urgências ou ter aqui algum acompanhamento médico mais especializado, não quer dizer que não pudesse acontecer, mas estava mais dificultado. Estávamos aqui um bocadinho mais isoladas em termos de apoio. E ter estes óleos connosco, e ainda para mais os óleos andam distribuídos entre uma casa e a outra, portanto eu não tinha aqui todos os óleos, embora sejam muitos, às vezes parece que aqueles que nós precisamos mesmo não estão cá. Pronto, mas ainda tinha aqui, felizmente, aqui um bom apanhado de soluções naturais, que foram aquelas que eu usei, e eles lá também tinham uma boa porção que nós depois fomos adaptando de acordo com aquilo que cada um tinha em casa. Mas também vos quero resumir aqui de uma forma mais rápida e estruturada o que é que possa ser útil nestas situações e porquê, tendo em conta estes sintomas, estas queixas. Então, não sei se começo já a falar-vos disso. Não, vamos já falar aqui de uma forma mais prática dos óleos por secções. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, estejam à vontade para colocar nos comentários. Em termos das queixas e dos sintomas, neste caso eram variáveis. Eu, por exemplo, tive mais o cansaço, a diarreia e as náuseas. Estava aqui a olhar para a lista dos sintomas, enquanto que a minha filha mais pequenina teve bastante febre, diarreia, perda de apetite, dor de barriga, cólicas. O meu marido teve muitas dores de cabeça. Acho que era aquilo que mais deixava KO, era as dores de cabeça, para além da diarreia. Teve febre também, ele também teve febre. A minha filha mais velha, de 8 anos, teve, eu acho isto sempre super chato, ela, quando tem perturbações gastrointestinais, tem muitas náuseas e vômitos. Sabem o que é andar com aquelas náuseas? E parece que nunca mais isto passa, acaba por ser muito limitante, não é? Ela teve muitas náuseas e vômitos. Também, para além da diarreia, para além da febre, da perda de apetite, da dor de barriga, das cólicas.
A Vera está aqui a dizer, hoje já passei ZNGS da minha barriguinha. Fiquei muito desconfortável a nível intestinal após uma anestesia geral por causa da minha cirurgia. Pois, no pós-cirurgia acaba por haver aqui algumas... o recuperar no pós-cirurgia, até com os efeitos da anestesia, acabam por ter aqui causar desconforto, e um deles é esse. Muitas das vezes também é recomendado óleos que façam drenagem linfática, como por exemplo o grapefruit, para poder fazer o detox da anestesia. Pronto. O ZNGS ajudou-te bastante, ainda bem. Pronto. Então, em termos desta diversidade de sintomas ou de queixas, há queixas que foram mais limitantes para uns do que outros. Também vos quero dizer, foi muito curioso aqui, daí estes factos de testemunhos, porque deu para perceber como é que os óleos essenciais funcionam melhor. Porque aqui em casa, eu com a minha filha mais nova, nós reagimos muito mais rapidamente e recuperamos muito mais rapidamente, ou os sintomas foram controlados mais facilmente do que lá do outro lado. E eu fui-me dando conta porquê. Vocês já sabem os maridos como é que são, não é? Vocês dizem, olha, faz isto. Eles fazem se calhar uma vez, se lembrarem, não é? Ou porque estão muito aflitos, vão fazer. Mas esquecem-se deste pormenor que, em termos de soluções naturais e na aromaterapia, é muito importante a repetição. Então eu tinha que estar a dizer, olha, mas precisas fazer isto várias vezes ao longo do dia, sempre, e voltar ao difusor, voltar a fazer esta rotina de aplicar o óleo aqui, 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 aqui. E garantidamente eles não estavam a fazer isso dessa forma, porque no início eles estavam muito mais queixosos. Só quando eu bati o pé e disse, vocês têm que fazer isto assim, têm que repetir estas X horas, fazer assim um plano, tipo fazer um plano por escrito para cumprirem, e lá começaram a ter melhoras mais rápido. Está bem? Então, também para vocês perceberem a diferença, como é que os óleos essenciais vão funcionar, e vão funcionar melhor, vai depender também da forma como vocês aplicarem, da consistência. Então, em fases agudas, é muito importante a repetição ao longo do dia. Nós vamos usar os mesmos óleos, ou alternar dentro daquilo que nós estamos a precisar, selecionar aqueles óleos e repetir ao longo do dia várias vezes. Quantas vezes for necessário, mas fazer aqui a repetição. Porque na fase aguda nós vamos precisar muito, muito, muito de insistir. Depois, nós vamos começando a sentir melhoras e, naturalmente, nós não vamos sentir necessidade de ir buscar os óleos ou os suplementos com a mesma frequência, com a mesma assiduidade. Vamos reduzindo, mantendo, mas reduzindo. Tá bem? Até que depois passa a ser aqui um uso diário, ou dia sim, dia não, e depois vamos recuperando. Pronto, e depois vamos fazendo aqueles óleos de manutenção até haver aqui o reequilíbrio, que é um bocadinho a fase em que nós estamos agora. Mas isso é muito importante. Então, foi muito claro para mim ver como é que nós, os quatro, estávamos a passar pelo mesmo, e a forma, mesmo apesar dos sintomas serem diferentes, algo diferentes, a forma como nós aqui estávamos a controlar a situação era muito mais eficaz do que lá. Bem, do que os preguiçosos de lá no início, está bem? Então, como eles começaram a ver também que nós estávamos a recuperar muito melhor, também foram mais disciplinados, e aí conseguiram ter efeitos muito mais rápido. Então, fica aqui a dica, quando em situações agudas, vocês insistam nos óleos, porque vai ser isto, vai fazer a diferença na hora de vocês sentirem necessidade ou não de recorrerem às urgências, que não têm grande assistência disponível para nós agora, até não sei se vocês já ouviram aquele anúncio de que, olha, em que disseram na televisão, olha, não convém ficarem doentes no verão, porque não vai haver médicos suficientes para todos. Portanto, se vocês tiverem soluções, uma farmácia natural em casa, e a souberem usar nas fases SOS, e forem disciplinados, forem consistentes, vocês vão perceber que conseguem resolver o assunto em casa. Não sendo possível, querendo aqui um apoio extra, ótimo, ainda melhor, está bem? Aqui a complementariedade ainda é melhor e é bem-vinda, mas vocês têm a farmácia em casa, usem-na e tirem proveito dela, porque funciona lindamente. Então, o que é que... Agora vamos lá, a parte que interessa, né? Então, quais são os top óleos essenciais que nós vamos usar nestas situações? Nestas situações em que acaba por ser muito, muito útil a abrangência em termos de soluções que vão ao encontro dos sintomas, mas ter aqueles óleos que são os óleos fundamentais, ou as soluções de base, que vão ao encontro do nosso aparelho digestivo.
Então, o foco será o aparelho digestivo. Então, no que diz respeito ao suporte digestivo, de uma forma geral, já falaram aqui, até foi quem foi a Vera, não foi? Que falou aqui dos NGS. Então, os NGS é logo a nossa primeira escolha. Nós vamos pegar nos NGS e pô-lo a uso. Agora, como é que nós o vamos usar? Isso depois também vai variar de acordo com a nossa necessidade. Mas, a partir daqui, será muito mais vantajoso fazer o uso interno. Então, pegar nos NGS e tomar umas gotas, em vez de ser várias gotas ou muitas gotas logo uma vez por dia, fazer 1 ou 2 gotas de manhã e depois de X em X horas, quando eu sentir repetir e repetir e repetir, na fase aguda nós vamos repetir muito mais vezes, se calhar à vontade, umas 5 vezes, até começarmos a recuperar e a reequilibrar e já não sentimos tanta necessidade. Mas os NGS vai ter que fazer parte de tudo aquilo que tem a ver com o nosso aparelho digestivo, seja gastroenterite, seja outra questão. Vocês vão sentir que, de facto, ele produz aqui um grande alívio em todo o tipo de queixas, sinais e sintomas associados ao aparelho digestivo, não é? Digam-me lá se não é verdade. É verdade, é que acaba por ser uma panaceia para todos os males a nível gastrointestinal. Uma dica que eu vos dou e que para mim, do ponto de vista do aparelho digestivo e dos NGS, me faz muito sentido sempre, é vocês olharem para a composição dos NGS e buscarem os óleos isolados. Ou seja, os óleos, terem convosco, comprarem os óleos isolados. E no caso do aparelho digestivo faz muita diferença e acaba por ser aqui aquele ex-libris na recuperação. Porque quando vocês vão descobrir qual é o óleo que tem maior afinidade com a vossa situação ou com a vossa energia nesse momento, a recuperação é muito mais rápida. Tá? E se vocês os tiverem separado para poderem selecionar, para poderem escolher de acordo com mais consciência, olha, este óleo é que tem afinidade com aquilo que eu estou a sentir, então vocês conseguem ter aqui uma resposta muito mais rápida e uma recuperação muito mais rápida. Então, se olharem para a composição dos NGS, tem óleos como o funcho, tem óleos como o gengibre. O gengibre para mim foi muito importante nesta fase. Tem óleos como o cardamomo. Depois há óleos que não são assim tão fáceis de obter porque não são óleos disponibilizados pela Terra a qualquer altura, como o anis, mas não quer dizer que não seja possível de obter. Já foi várias vezes possível de obter o óleo essencial de anis, os cominhos, o caraway também. Não é tão fácil de obter, mas aproveitem quando houver estas ofertas especiais ou de tempo limitado que a Terra nos dá acesso, porque depois faz toda a diferença quando temos estes óleos connosco. Isto porquê? Porque é claro que os NGS têm lá todos e acaba por ser benéfico, mas é um generalista. Se nós depois usarmos especificamente aquele óleo para reforçar, e muitas vezes aqui o cardamomo é uma grande estrela importante no apoio gastrointestinal, sobretudo para crianças, mas no meu caso eu notei que o gengibre é que fez aqui a diferença. Quando eu tive aqui este insight, vai buscar o gengibre, e também foi por causa das náuseas, o gengibre é excelente para as náuseas. A Natasha está aqui a dizer, mesmo com o timer nas crianças, o Raquel continua a usar mais os NGest, porque é super eficaz. Eu noto que o gengibre funciona muito bem em inflamação do estômago, às vezes até melhor que os NGest. O gengibre para nós foi super importante. E o funcho para o intestino, mas é como dizes, temos que experimentar e conhecer no corpo. Então, mais vale, do ponto de vista do aparelho gastrointestinal, aparelho digestivo, terem estes óleos em isolado, porque depois eles vão fazer a diferença na recuperação. Então, eu quando comecei a olhar para os nossos sintomas e eram pautados por náuseas, eu já me lembrei que na altura, na gravidez, o gengibre me tinha ajudado bastante nas náuseas, então fui buscar o gengibre. Fui buscar não, porque eu não tinha o gengibre aqui em casa, eles é que o tinham do outro lado. Mas lembrei-me que tinha aqui uma coisa maravilhosa, que eu espero que vocês já tenham tido contacto, também é daqueles óleos exclusivos, que é o Citrus Twist. O Citrus Twist é aquele óleo que é uma mistura cítrica que contém gengibre. Olha, quando eu vi que tinha cá este óleo, toca a pô-lo no difusor. Então, durante o dia, tinha sempre este óleo no difusor e foi brilhante em termos de gestão das náuseas. E também, como tem os óleos cítricos para a vitalidade, para a energia,
foi perfeito, olha, foi a fusão perfeita. Então, quando nós vamos percebendo, olha, o que é que eu sinto? Eu sinto-me muito cansada, sinto-me super drenada, sinto que só me apetece dormir, preciso um bocadinho de energia, de genica, de ânimo, até porque tenho uma criança doente para tratar ao meu lado. O Citrus Twist foi excelente. O que é que eu lhes disse lá em casa para fazerem? Porque a minha filha mais velha estava com muitas náuseas e vômitos. Peguem no gengibre, no ginger e no wild orange e ponham no difusor. E foi também aquilo que eles tiveram a fazer, que depois, com mais disciplina, lá fizeram e cumpriram. Gengibre e wild orange no difusor. Foi também super importante. Bem, então, eu comecei a perceber que o gengibre, o ginger, tinha aqui qualquer questão importante para nós, e eu vou aproveitar para vos mostrar o significado do gengibre. Eu tinha para aqui. Para que vocês estejam a ver o significado do gengibre do ponto de vista emocional. Quando eu fui ler, e daí terem convosco estes livros também seja uma grande ajuda. Este é o livro das mensagens emocionais, da assinatura energética dos óleos essenciais. Eu comecei a ler sobre o ginger e aquilo fez-me todo o sentido. Porque de facto nós temos passado aqui, só contextualizando um bocadinho a nossa situação, como eu disse, nós estamos ainda separados, à espera que o marido e a filha possam juntar-se a nós. E esta questão da gestão temporal e da incerteza e de não podemos controlar a situação faz-nos sentir bastante impotentes, porque estamos a aguardar por decisões que não nos competem a nós e simplesmente esperar que corra tudo bem. Então, mas muitas vezes esta incerteza ou esta espera mexe connosco e do ponto de vista da impotência era algo que estava de facto aqui a afetar-nos bastante a todos e claro que depois as crianças acabam por sentir isso também. E ressentir-se com a energia dos pais. Eu acho que foi um bocado assim, porque isto foi mais forte nos pais do que nas crianças. Começou com o Miguel, primeiro tem sintomas foi o Miguel e depois passou para mim e depois é que foi para as crianças. Normalmente é o contrário, não é? Este tipo de viroses e gastroenterites vêm dos pequeninos e passam para os mais velhos ou nem sequer chegam aos mais velhos a sentir nada, não é? Que foi o contrário, está bem? Então isto era algo que estava a acontecer connosco e que acabou por passar para elas também, refletir-se nelas. Então o gengibre tem aqui uma assinatura muito poderosa e ele, se vocês olharem para aquilo que diz aqui logo no início, o gengibre não tem ressalvas. Este óleo tem um propósito e o cumprirá. É assim, é assim o poder do gengibre. É verdade. De facto, ajudou-nos imenso. Pronto. Então, como eu estava a dizer, agora resumindo aqui óleos para diferentes secções de sintomas e queixas. Pronto, o Zengest é logo o prioritário. Eu aqui, do ponto de vista dos adultos, diria que o melhor é fazer a ingestão. Não quer dizer que fazer massagem na barriga não surta logo efeito. Vai depender também, se calhar, da intensidade das queixas. Muitas vezes uma massagem com Zengest na barriga resolve o assunto. Pronto, então tem aqui a opção de usar no difusor, usar topicamente em massagem na barriga. Fica aqui a dica de que, em caso de diarreia, fazer uma massagem no sentido contrário ao ponteiro do relógio e, no caso de prisão de ventre, no sentido a favor dos ponteiros do relógio, precisamente para ajudar aqui a função intestinal, ou então para reter, no caso da diarreia, reter um bocadinho esta aceleração. Outra solução maravilhosa que eu tinha cá e tinha lá, felizmente, é o Tamer. O Tamer é aquele óleo, aquele roll-on das crianças, que é a versão digestiva, de apoio digestivo para as crianças e que resulta muito bem também em adultos. Isto foi algo que eu usei muito em mim e este sim eu optava por usar topicamente em massagem na minha barriga e massagem na barriguinha da pequenina. Lá em casa também, do outro lado também eles estavam a fazer o mesmo. Então este fazia parte das rotinas e o Zengest e o Tamer serão aqui os dois principais. Se não tiverem mais nada, tenham isto, está bem? Estes são os prioritários, porque são os generalistas, está bem? O Zengest para adultos, o Tamer para crianças, mas também para adultos, porque ele tem uma composição diferente. Também tem gengibre, também tem o poderoso gengibre, e acaba por ser muito aromático, muito agradável. O Tamer tem um aroma muito, muito, muito agradável, reconfortante e refrescante.
Depois, então, se estamos a falar de suporte digestivo, de uma forma geral, estes dois servem. Fica aqui a dica de olharem para a composição, já agora de ambos, e terem os óleos isolados convosco, porque depois vai fazer toda a diferença em situações agudas, sobretudo em situações agudas. Agora, o que é que nós vamos pensar aqui de apoio complementar? Ora, se nós estamos com uma IT, ou seja, uma inflamação gastrointestinal, uma gastroenterite, então existe aqui inflamação, existe aqui um foco de infecção. Então nós queremos reforço das nossas defesas, queremos que a nossa imunidade esteja a postos, esteja reforçada, e queremos também aqui soluções de contra-ataque, não é? Porque se estamos a ser invadidos por algum bicho, então vamos lá espantá-lo e marcar aqui o nosso sistema de defesa, o nosso terreno para ficar bem protegido e o nosso sistema imunitário saber reagir, ter energia para conseguir reagir de forma eficaz. Então o que é que aqui nós vamos buscar? Também a dupla OneGuard ou Stronger. Neste caso, e o Stronger, não é? Eu usava o OneGuard, a minha filha pequenina usava o Stronger. O meu marido usava o OneGuard, ele não é tão adepto de usar os óleos, pingar os óleos na língua, ele gosta muito da versão das soft gels do OneGuard, que até são reforçadas, têm orégano, têm melissa, têm pimenta preta, portanto, as soft gels são diferentes desta versão em óleo, portanto, tanto melhor. Ele tinha lá em casa as soft gels, usou as soft gels do OneGuard, eu usava aqui o OneGuard, mais uma vez, na fase aguda, 1 a 2 gotas, repetir ao longo do dia, à vontade, umas 5 vezes durante a fase aguda, e a minha filha também repetir várias vezes a aplicação do Stronger. Neste caso, se o Tamer eu aplicava na barriguinha, o Stronger eu aplicava na planta dos pés, sobretudo na planta dos pés. Muitas vezes também gosto de aplicar ao longo da coluna, mas como ela estava com febre, aí eu tinha outro roll-on para aplicar nessa altura, que eu acho que vocês já sabem qual é que é. Digam-me lá qual é que é o óleo para a febre, para a gestão da febre. Também que acaba por ser, para crianças é brilhante, vê-se mesmo como se consegue evitar outro tipo de medicação. Então, se é esse o propósito, queremos evitar medicação química, ali nós conseguimos ter aqui uma boa resposta do organismo e também usar assim de X em X horas para ir controlando a temperatura. É o peppermint, já me estão ali a dizer, pois claro que é o peppermint. Na febre em adultos não é assim tão fácil. Porque eu não tive febre para testar, mas o meu marido teve febre. Bom, e ele também, eu bem lhe dizia, olha, usa o peppermint, mas sei lá se eu usava ou não. Ele dizia que sim, mas se calhar usava de vez em quando, ou punha assim só um bocadinho. Não, em adultos mais vale fazer a ingestão, também do peppermint. Acho que será aqui mais eficaz para uma manutenção da temperatura. Ou então, já sabem, terem medicação química de farmácia sempre à mão para aquilo que vocês precisarem, se precisar mesmo de controlar mais a sério. Mas, de facto, para adultos seria mais eficaz fazer a ingestão do peppermint. Então, febre, temperatura. Uma boa opção também, além do peppermint, imaginem que não tinham, ou que eu não tinha aqui o peppermint comigo. A lima, vão buscar a lima, ou o limão, óleos que sejam refrescantes, a melaleuca também acaba por ter um efeito refrescante, também consegue auxiliar-nos a nível da temperatura. Bem, pensem nisso, no efeito refrescante, o eucalipto, e pensem num efeito refrescante que possa ser uma alternativa. Não vai ser tão bom como o peppermint, portanto tenham sempre um bom estoque de peppermint convosco. Depois, outro tipo de queixas associadas a qualquer tipo de perturbação gastrointestinal, não é só a gastroenterite, a dor, seja ela a que nível for, desde a boca até ao ânus, todo o aparelho digestivo, a dor, o que é que nós temos soluções para a dor? O que é que vocês usariam na dor, na gestão da dor? Digam lá, o que é que para vocês vos ocorre, ou o que é que vocês já usaram? Isto para adultos e para crianças. Eu tenho aqui a opção de adultos e de crianças. Ai, olha, por acaso não trouxe aqui. Não está aqui. O que é que vocês usariam para a dor? Ainda ninguém me disse. Copaíba, pois é. Copaíba. Este é daqueles óleos que, com o meu marido, é a panaceia, é realmente a panaceia para todos os males. Com ele, qualquer coisa, copaíba.
também porque, em termos de palato, é mais palatável. Então, é daqueles óleos que, quando nós pingamos na língua, é suave, não tem um sabor intenso, então é fácil de tomar, de ingerir. E depois, em termos de efeitos, é super rápido. E acaba por ser para tudo. Tens uma dor, em qualquer que seja a dor, a Copiva vai ajudar. Tens qualquer tipo de IT, ou sintoma inflamatório, a Copiva vai ajudar. Existe aqui alguma questão que implique defesas do organismo, reforço, apoio, a Copiva vai ser aquela que vai ser chamada. Portanto, tenham a Copiva convosco. E do ponto de vista do apoio intestinal, pá, é maravilhoso. A Copiva é aquele calmante, porque imaginem, uma diarreia contínua dias a fio. A nossa mucosa intestinal está super inflamada, está super irritada, e este é um dos melhores emolientes que nós temos para a nossa mucosa intestinal. E para a gestão da dor é maravilhoso. Então, tenham a Copiva convosco. A Copiva vai ser aqui um ex-libris. Qual é a versão para as crianças? A Copiva podia ser perfeitamente, vocês podiam aplicar a Copiva também topicamente na barriguinha, aproveitando o Tamer, que estão a aplicar o Tamer na barriga, juntar a gotinha da Copiva. Mas eu aproveitei o Rescuer. Por acaso, olha, esqueci-me de trazer aqui, eu tenho aqui a montra das coisinhas que usei. E olha, não juntei, mas este é daqueles óleos que eu tinha cá também, e lá. Portanto, nós temos sempre um bom estoque dos roll-ons para as crianças, porque são sempre muito úteis. E o Rescuer, que é aquele óleo do kit das crianças que tem a cor azul mais forte. Ah, ver se eu tinha aqui, não. Tem aquela cor azul mais forte e a tampinha azul mais forte. Ele é uma mistura que tem Copaíba na composição, mas como é uma mistura já muito completa e para além da Copaíba tem aqui uma composição também muito boa, podem aproveitá-lo e juntar. Eu juntava o Tamer na barriguinha quando ela tinha as cólicas intestinais e sentia-se mais aflita, ela contorcia-se muito assim e dizia que doía a barriga. Pronto, então aí eu juntava o Rescuer. Felizmente não foi preciso muitas vezes, e isto é uma das coisas que vocês notam na Copiva. Funciona muito bem, está bem? Estão aqui a falar, a Natasha está a falar das Digest Tabs, que funcionam também muito bem. Por acaso aqui, isso já foi mais um problema, não sei se vocês estão a ver, eu gostava de vos mostrar a imagem, eu até preparei aqui algumas imagens de alguns que vou falar, mas esse não estava aqui para vos mostrar. As Digest Tabs são aquela, faz lembrar o compensante, ajuda muito a regular a acidez estomacal, quando nós temos aquela sensação de azia ou de refluxo, aquele mal-estar estomacal, ter aquelas pastilhinhas que se dissolvem na boca, dá uma sensação super reconfortante. Bem? Então, se vocês não conhecem, vejam, e se tiverem aí convosco, tirem uma fotografia ou mandem uma imagem e coloquem nos comentários, ou então eu mais logo passo aí e deixo. É sempre bom vocês terem a imagem do que é que nós estamos a falar. Mas acaba por ser muito útil para quem sente este desconforto, este quente no estômago. Pronto, então nós já falámos do suporte digestivo, os generalistas, o apoio nas defesas, no reforço das nossas defesas da imunidade e o contra-ataque, né, quando estamos a ser invadidos, o nosso corpo está a ser invadido e nós temos de defender o nosso organismo, a gestão da dor, a febre, também já falámos, as náuseas, também já vos falei, para mim o gengibre foi brilhante, neste caso foi a mistura do Citrus Twist, fez toda a diferença, e que eu percebi que tinha total afinidade com aquilo que eu estava a sentir de necessidade, com respeito aos níveis de energia, às náuseas e à dita impotência, sentimento de impotência, já que o gengibre é o óleo do empoderamento. E depois aqui, outros que serão sempre bons de ter, é sempre bom terem convosco. Aqui, eu acho que com estes nós já falámos, acaba por já ser bastante completo, e foi isto que nós usámos, este foi o esqueleto do uso. Usar internamente de X em X horas, aplicar, seja o roll-on, aplicar de X em X horas, ir fazendo esta repetição, ir dando resposta de acordo com os sintomas. Se existe mais dor, então vamos buscar mais os óleos da dor. Se existe mais febre, então vamos repetir mais os óleos para a temperatura. Pronto, de acordo com os sintomas, vamos gerindo e apostando mais naqueles óleos para dar reforço. Mas depois, outros óleos que se calhar será muito importante vocês terem convosco, é o DDR Prime. O DDR Prime e o cardamomo. Eu acho que estes aqui sempre me fizeram muita diferença. O cardamomo e o fennel.
trouxe aqui. O fennel não. O fennel é outro dos óleos que estão dentro dos NGS, que fazem parte da composição dos NGS. Então, vocês terem estes óleos convosco e muito certamente vão-vos ser úteis em determinadas situações. Para mim, o cardamomo foi útil a nível da alimentação, ou seja, nós podemos também pegar nos óleos para apoiar numa altura em que a alimentação precisa de ser muito simples e precisamos de estar de dieta, não é? Ou alimentação assim muito mais básica. Então, algo que eu também vos queria falar é isso, é como é que vocês podem adaptar aqui alguns óleos na alimentação e dentro do tipo de alimentação que vocês possam fazer, que é um bocadinho mais restritiva nesta altura. Então, quando nós estamos a passar por diarreia insistente, é importante termos aqui, buscarmos comida, alimentos que sejam mais facilmente digeríveis. Então, aquilo que eu acabei por fazer aqui em casa, sabendo que tínhamos muito pouca vontade de cozinhar, tínhamos muito pouco apetite, muita falta de forças, então é pegar naquilo que havia em casa e que fosse o melhor possível, ou que despendesse menos energia ao nosso sistema digestivo, nesta altura em que ele precisa de preservar as suas energias para cuidar do organismo e resolver aqui o foco de infecção. Então, uma das coisas que eu fiz e que acaba por ser muito útil nestas alturas das diarreias é o arroz de cenoura e aproveitar para pingar o cardamomo. O cardamomo combina muito, e até mesmo as sementes, não sei se vocês conhecem as sementes de cardamomo, mas é muito bom vocês terem essa especiaria convosco e juntar o arroz, combina muito bem. E pingar uma ou duas gotinhas do cardamomo do óleo que já têm convosco é brilhante, porque o cardamomo é daqueles, se vocês forem ler a descrição de indicações e afinidade do cardamomo em termos de saúde, ele acaba por ser muito completo e muito forte, muito poderoso. Tá? Então, terem convosco e aproveitarem na alimentação será aqui uma boa dica. Eu acabo por ter sempre o cardamomo na minha cozinha para juntar, normalmente é aos pratos com arroz. Depois, muita fruta cozida, foi aquilo que nós fizemos, aproveitar aqui o limão, lavar a fruta com limão e deixar o aroma do limão, também é ótimo. O limão é um bom elemento de detox para limpar o organismo, tudo aquilo que esteja ali a fazer-nos mal. As papas de aveia, aqui no caso das papas de aveia, poder dar preferência à bebida de arroz, as bebidas de arroz nesta altura para a contenção da diarreia podem ser uma boa ajuda, ou uma melhor ajuda, mas também, pronto, a bebida de aveia acabamos por também usar muitas vezes, e também foi suave. Podem aproveitar para juntar aí também umas gotinhas de limão, reduzir por completo os lacticínios, abolir os lacticínios, e até é engraçado porque nestas alturas o nosso organismo nem quer olhar para este tipo de comida, muitas vezes há uma repulsa mesmo natural para esse tipo de alimentos e, aliás, qualquer tipo de alimento. Beber muita água ou chá, o chá de camomila, ou aproveitar para quem tem aquela seleção de chás da Doterra, esses chás também são muito calmantes e tem lá uma das opções que é mesmo boa para o aparelho digestivo e acaba por ter um efeito aqui emoliente e calmante muito bom. Mas, acima de tudo, lembrar de beber muita água e lembrar as crianças de beber muita água, muita água. A gelatina também foi aqui um forte em casa, que era das poucas coisas que elas aceitavam comer, isto falando das crianças, tanto cá quanto lá. Pronto. Então, mal ou bem, acabava por ser aqui uma coisa que era bem aceita por elas. Algo que de farmácia nós sentimos necessidade de ir buscar apoio. Nós sentimos necessidade de ir buscar apoio, foi aquele soro, sabem os soros para fazer ingestão em caso de vômitos intensos ou de diarreia? Chama-se Bioral soro, que até há com sabores, ou há o neutro, que vem assim em pacotinhos, parece pacotinho de sumo, com probióticos associados. Isso acaba por ser também uma mais-valia quando há mesmo muita diarreia ou quando vocês notam que há resistência, principalmente nas crianças, a fazer a ingestão de água. Outra coisa que também poderá ser útil terem convosco é o ultralevure, não é? Também é considerado um bom probiótico. Tá? Isso é daquelas coisas que nós acabamos por ter em casa ou que acaba por num SOS também dar uma boa ajuda. Tenho uma dúvida em relação às beadlets. Engolimos ou trincamos? Então aqui a perguntar sobre as beadlets. As beadlets são aquela versão
do Peppermint ou do On Guard, em que são umas pequenas pérolazinhas gelatinosas que têm 1/4 de gota, portanto, a gota que pinga do frasco, o que se encontra na Bidlet é 1/4 dessa gota, está bem? É mesmo uma pequena porção. Mas há mesmo quem sinta o poder da Bidlet On Guard na mesma. Tenho pessoas aí na tribo que já referiram aqui para a estreia que era super forte só a Bidlet. Pronto. Isto para quem já está habituado ao On Guard a pingar diretamente na língua, aquilo já não custa nada, não é? Mas vocês podem simplesmente engolir a Bidlet, engolir a pérolazinha, ela vai se dissolvendo, ou então deixá-la dissolver-se na boca, ou então optar por trincar, é como quiseres, e depois engolir. Está bem? Então, aí estamos à vontade. É simplesmente um formato mais soft, mais prático de terem os vossos óleos estes principais convosco. Está bem? Sim? Então, aqui continuando, em termos de fase aguda, isto ajudou-nos bastante. A suplementação é super, super importante. Não esquecer aqui os probióticos. Eu diria de tudo. E claro que aqui dentro destes óleos estou-vos a dar aqui alguma janela de opções, e para vocês também poderem ir descobrir um bocadinho mais sobre cada um deles e depois terem mais autonomia na seleção de acordo com aquilo que precisam. Mas lembrar de os ter em casa, será importante terem, porque na hora H, se não estiverem, aí é que não vão conseguir sentir as melhoras desta forma tão controlada, em que de facto funcionou, sabem, aquela altura, isto funcionou mesmo. Tá? Então, outra coisa super importante são os probióticos. Tá bem? Então, tenham convosco os probióticos e não sejam como eu. Tenham, se têm crianças em casa, tenham o PB Assist Junior com stock, que eu não tinha aqui. Eu não tinha stock. Agora a minha gata quer sair. Eu não tinha stock. Eu não tinha stock do PB Assist Junior, então o que é que eu fiz? Eu tive que me dar ao trabalho de abrir estas cápsulas. Para tirar o pozinho de lá dentro. E isto não é assim muito prático, porque o PB Assist são probióticos e prebióticos. Então, e já agora vale a pena saberem um bocadinho mais sobre isto. Porque é que estes probióticos são tão espetaculares e tão diferentes daquilo que existe à venda? Bom, precisamente por causa desta formulação, tá? Isto tem uma dupla cápsula, que são cápsulas gastroresistentes, ou seja, os probióticos são seres vivos, são as bactérias vivas que precisam de chegar ao nosso intestino, vivas, não precisam também de conseguir resistir à barreira ácida do nosso estômago. E se estas cápsulas não forem resistentes à acidez do estômago, dissolve-se no estômago e as bactérias acabam por também perder muita da sua atividade quando chegam ao intestino. Então daí a importância do PB Assist, da forma como ele está. E outra coisa, uma das coisas que vocês vão descobrir também é que quando abrem a cápsula, há aqui à volta, na primeira cápsula, aqui um conteúdo gelatinoso, que são os prebióticos. Este conteúdo gelatinoso que anda por aqui a nadar, à volta da cápsula verde, são os prebióticos, ou seja, são o alimento que vai dar a nutrição para as bactérias se desenvolverem no nosso intestino. Portanto, quando elas chegam ao intestino, não só têm o alimento, como também têm as condições de proliferar e tratar o nosso intestino que está inflamado ou irritado. Tá? Então, daí estes probióticos serem tão bons. É por isso que eles funcionam tão bem. Bom, eu não tinha o PB Assist Junior, que é a versão em saqueta com o pozinho, em que esse pozinho também está encapsulado, portanto, acaba por ser um pozinho resistente à barreira gástrica e consegue chegar ao intestino das crianças também com grande probabilidade de ação e destas bactérias estarem vivas e capazes de cuidar do nosso intestino e proliferarem. Bom, mas não tento, então o que é que eu fiz? Abri e misturava, por exemplo, na maçã cozida, misturava o pauzinho lá para lhe dar. Tá bem? E acaba por também ser uma ótima ajuda. Isso é algo que nós temos feito agora diariamente, em termos de manutenção, aquilo que ficou, ou seja, aqueles óleos na fase aguda que nós estávamos a usar, agora já nem vamos buscá-los. Não. Eu estava a pensar se alguma vez agora
temos usado. Não, não temos usado. Agora, o que é que nós temos mantido desde o início, desde a fase aguda até agora, é o PB Assist, a toma do PB Assist. Eu fazendo a ingestão, a ela, como eu ainda não tenho o PB Assist Júnior, mas vocês tenham em stock, sejam precavidos. Juntar aqui à refeição normalmente ao pequeno almoço, tendem atenção não juntar a uma refeição que esteja quente, está bem? Porque isto são bactérias vivas, então elas estão bem, estão felizes e contentes até uma temperatura do nosso corpo. Portanto, até aos 37 graus, tudo bem, acima dos 37 graus não vamos juntar a alimentos quentes, está bem? Mais quentes do que isso. Outra coisa importante que eu notei na minha filha, na mais velha, porque lá está, como ela tinha muitos vómitos e ela não aguentava nada no estômago e não estava a conseguir digerir os alimentos, o Terrazyme, e aqui eu tenho a minha imagem para vos mostrar. O Terrazyme, este aqui, o Terrazyme é uma boa ajuda no que diz respeito à digestão dos alimentos. Quando vocês sentem, isto agora não tem a ver só com este nosso caso em particular, mas qualquer situação em que vocês sintam que a vossa digestão é lenta, que é difícil, ou comer alguma coisa muito pesada, o Terrazyme é uma ajuda brilhante, porque é composto por enzimas, são as enzimas que vão ser responsáveis por acelerar e garantir uma boa digestão dos alimentos. E aqui, se vocês olharem para a composição do Terrazyme, vão ver como ele é brilhante, até mesmo para quem tem alguma sensibilidade ao glúten, ele consegue ser uma solução maravilhosa, está bem? Então, mesmo aqui para quem precisa de reduzir o glúten ou reage mal ao glúten, o Terrazyme tem aqui uma ótima ajuda para os vossos estômagos e intestinos, está bem? Então este é um suplemento enzimático que se deve tomar com a refeição. Então isso é algo que a minha filha mais velha tem estado a fazer, tem estado a manter para além dos probióticos, que ela já é crescida, já consegue ingerir o PB Assist assim, nas cápsulas. Também tinha aqui a imagem deste, ok. Esta dupla será interessante vocês usarem em caso de intoxicação alimentar, ou seja, quando há alguma coisa que vos tenha caído mal ou que de facto tenha corrido mal ou que haja em caso de intoxicação e que vocês queiram fazer uma limpeza profunda ao vosso intestino, o GX Assist aliado ao PB Assist é uma ótima solução. Tá bem? Então, existe até inclusivamente um programa de detox onde é recomendado o uso faseado, que eu já experimentei várias vezes. Eu lembro-me tão bem da minha primeira vez, tão bem, e vocês vão perceber porquê quando usarem. Porque eu senti o percurso do GX Assist no meu intestino. Eu estava com prisão de ventre, então ele parou ali e rebentou, senti quando ele abriu, porque são cápsulas gastroresistentes, portanto só rebentam no intestino, e ficou ali a borbulhar. Eu senti, a primeira vez que eu usei foi forte. Depois o nosso organismo já vai estando mais adaptado, mais limpo, esperemos nós, então já é uma sensação mais suave. Nunca mais voltei a sentir aquilo que eu senti da primeira vez, que foi doloroso. Então, o GX Assist faz aqui uma boa limpeza intestinal em várias situações e muitas vezes este pack é recomendado usar em fases de 10 dias, ou seja, usam durante 10 dias 1 a 3 cápsulas do GX Assist e depois interrompem e nos 10 dias seguintes vão usar 1 a 3 cápsulas por dia do PB Assist também durante 10 dias. Também é uma boa forma de recuperar, de limpar a flora intestinal, limpar o que está lá a intoxicar o nosso intestino e depois fazer florescer a nossa flora intestinal, está bem? Então, fica aqui a dica também. Este é o tal, tinha aqui a imagem, era este o PB Assist Júnior que eu estava a falar. São estas saquetas com o pozinho, mesmo adaptado para as crianças, que vocês podem juntar a qualquer alimento para facilitar, ou então, quando as crianças já são mais crescidinhas, elas próprias adoram o sabor. Pronto, os endócrinos também já vos tinha a falar, em caso também de fazer aqui uma limpeza e detox, também pode ser um suplemento aqui em forma de cápsulas ou o óleo, pode ser uma opção muito útil para terem convosco, ou seja, não guardem para quando precisarem, tenham convosco para quando precisarem estar já ali à mão, porque senão vocês não vão ver os resultados que precisavam naquela altura, naquela hora, está bem?
Outra coisa curiosa que eu descobri, e já agora aproveito para vos falar isto para terminarmos, foi o Smart Incessi. É curioso como o Smart Incessi agora me tem estado a chamar, eu tenho estado a utilizar bastante. E até fui ler um bocadinho sobre ele. Está ali. Eu até fui ler um bocadinho sobre ele e depois é que me fez sentido. Às vezes nós sentimos afinidade com um determinado óleo e não sabemos porquê. Ouçam a vossa intuição e vão lá buscá-lo e usem-no. Eu agora, após a recuperação, nesta fase da recuperação, eu tenho sentido muita necessidade de usar o Smart Incessi. Então, o Smart Incessi tem aqui uma mistura, mais uma vez temos gengibre, é uma mistura de toranja, do limão, do peppermint, do gengibre, da canela, e ele é considerado um estimulante digestivo e é muito bom para a fadiga. Então, foi uma das coisas que mais me deixou KO nesta fase, foi esta sensação de cansaço. Olha, aqui, excelente. Então, acaba por ser uma mistura muito estimulante, bom para, na recuperação, quando estivermos assim muito com o nosso sistema digestivo mais debilitado, é um bom estimulante e revitalizante digestivo. Pronto. Para além de todos os 1001 benefícios que esta mistura tem, e que vale a pena vocês conhecerem mais, porque acaba por ser excelente para inúmeras situações. Também, inclusive aqui, muito conhecido para a perda de peso e para o controle do apetite. Está bem? Mas pronto, eu também não quero estar a alongar muito mais, já estamos aqui há um bom tempinho. Quero saber se vocês têm aqui alguma questão. Se querem partilhar aqui algum dos vossos óleos preferidos. Eu acho que deixei passar aqui uma questão. Boa tarde, eu precisava de uma ajuda, tenho obstipação crónica. Ok. Então, Glória, desculpa, passou-me esse teu comentário, deixa eu ver se há aqui mais algum que tenha passado. Não, acho que foi só aqui esta Glória. Então, eu até já tinha falado aqui sobre este plano do GX Assist com o PB Assist, estes suplementos pode ser excelente nesse caso, está bem? Então, está só a bater à porta. Então, pensem sempre que a obstipação, a prisão de ventre, acumula no nosso organismo ou retém por mais tempo do que deveria ser saudável tudo aquilo que deveria ser eliminado. Portanto, tudo que seja toxinas, tudo aquilo que o nosso organismo determinou como sendo excesso na nossa alimentação, como sendo tóxico, como já estando num estado pútrido, está a ser encaminhado para lá. E imagine o que é haver trânsito nos intestinos, o trânsito intestinal estar interrompido. Então, está ali aquele engarrafamento de toxinas que depois, na mucosa intestinal, que é super, super permeável, começam a ser reabsorvidas e a voltar de novo para o nosso sangue. Então, a obstipação crónica é um caso de intoxicação. Tá? Então, nós devemos tratar a obstipação crónica como uma intoxicação. Então, aquilo que eu sugiro é que tu vais ver aqui no nosso livrinho. Espera lá, estou à procura onde é que eu puxo, onde é que eu abri. Está aqui. Então eu vou-vos mostrar, vocês certamente já têm este livrinho, o livro dos fundamentos essenciais. Então, aquilo que eu te sugiro é que tu vais procurar no livro, por exemplo, aqui no início do livro nós temos por ordem alfabética várias questões de saúde. Então, podes ir procurar, mesmo pela obstipação ou prisão de ventre, acho que aqui aparece como prisão de ventre. Deixa-me lá ver se é. Prisão de ventre, sim. Pronto. Então, prisão de ventre, aparecem aqui os óleos essenciais, os NGs, o marjoram, os endócrinos, lá está aqui os endócrinos, o gengibre e o peppermint. Então, estes óleos essenciais podem ajudar-te bastante. Mas outra coisa que, embora aqui já estejam a mencionar os endócrinos, outra coisa que eu sugiro é que tu vais ver intoxicação. Por acaso, não sei se aqui aparece desta forma, vamos ver se aparece no I. Intoxicação alimentar. Ok, vamos ver aqui. Intoxicação alimentar. Outra vez, os NGEST, os endócrinos, a melaleuca, o clove e o lemon. Então, a minha sugestão é que tu cruzes estes dois protocolos
na utilização para te apoiar na obstipação crónica, na prisão de ventre, está bem? Porquê? Porque vai-te ajudar de uma forma mais profunda a fazer a limpeza de tudo aquilo que tem sido prejudicial ao longo deste tempo a acontecer. Tá? Depois, em termos de suplementação, será aqui muito, muito importante teres contigo aqueles 2 suplementos, como eu mostrei há bocadinho, e posso voltar a mostrar. Acho que eles estavam para trás. Estes 2 suplementos, está bem? Para fazer a limpeza intestinal, para fazer... para voltar a equilibrar a flora intestinal, está bem? Mas se precisares depois, Glória, falas comigo que eu ajudo-te assim a cruzar a informação e criarmos aí um plano que funcione para ti, está bem? Mais questões que vocês queiram aproveitar antes de nós terminarmos? Já agora, até enquanto espero por vocês, se vocês tiverem aqui alguma questão, alguma dúvida, vou pegar aqui neste livro. Vamos ver se eu encontro. Há aqui uma secção que é também muito útil. Aqui mais para baixo. Alergias, distúrbios alimentares, atletas, autoimune, cândida, cardiovascular, celular, saúde, cérebro, crianças. Já sei. Às vezes é mais fácil procurar no livro. Não, deve ser mais para a frente. Dor e inflamação. Olha aqui a desintoxicação, Glória. Aqui também tens uma secção dedicada mesmo à desintoxicação, que pode ser muito útil para ti. E pronto, é esta a parte. Alexandra, como se pode adquirir esse livro? Este livro, se puderem colocar aí o link da Oil Stuff, agradeço. Bem, aí não. Eu também consigo. Vais à loja da Oil Stuff e tens lá esses livrinhos todos. Tá bem? Este é o livro dos fundamentos essenciais e acaba por ser super, super prático. Tá bem? Pronto, então aqui vocês encontram na página 210 um resumo de tudo aquilo que será útil terem convosco e fazerem uso consoante as áreas de foco. Se é mais o estômago, se é aqui a nível do revestimento intestinal, intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas. Quais são os mixes chamados? Eu achei muita graça. O Spark NTS aparece aqui. Auxilia ao estômago, intestinos, pâncreas, fígado, vesícula biliar e digestão da gordura e saciedade. Não é? Portanto, faz sentido. Também acho muito curioso eles colocarem aqui o Aroma Touch, porque auxilia o peristaltismo e o tórax. Então, nas cólicas, se vocês sentem muitas cólicas intestinais, isto aqui ainda falando do aparelho digestivo e destas questões que geram cólicas, o Aroma Touch é ótimo para massagem na barriga. Está bem? Uma boa opção. Os endócrinos também, pois falam aqui dos suplementos e dão destaque, põem em negrito, aqueles que são os principais a terem convosco. Que foi aquilo que nós falámos, o PB Assist, os probióticos, o DDR Prime. DDR Prime tenham convosco, façam uso. O DDR Prime é um blend de base para usarmos diariamente, está bem? É de proteção solar. Tá? E aqui também está a aparecer um ótimo contra-ataque, quando nós estamos mais vulneráveis. O GSX assiste em caso de necessidade de limpeza intestinal, está bem? Então, fica aqui também a dica. Neste livro vocês têm este resumo que acaba de também ser muito útil e facilita. Ok? Pronto, olha, espero que tenha sido útil. Depois, mandem os vossos testemunhos ou usos, o que é que particularmente para vocês vos ajuda mais. Também é muito interessante, todos nós sabemos. Eu gostaria de aproveitar aqui esta fase assim mais vulnerável nossa, em que, olhando para os 4, as reações diferentes dos 4, faixas etárias diferentes, géneros diferentes, nós percebemos como é que uma mesma patologia se manifesta de forma diferente em cada corpo e como é que nós conseguimos dar resposta também de formas diversas. Tá? Então, acaba por ser muito interessante também para fazer aqui a comparação.
e para nós também percebermos que se calhar há óleos que funcionam melhor para uns do que para outros e termos aqui uma boa seleção connosco e podermos jogar com isso e também usar muito da nossa intuição, termos os nossos livros de apoio para podermos fundamentar esse uso, faz uma grande diferença. Tá? Olha, Ritinha, estás aqui, Ana Rita, um beijinho. Adoro os NGS, funciona muito bem para usar a família. Pronto, os NGS é aquela panaceia também, não é? Acaba por ser útil para todos. Para todos e para tudo, não é? Para tanta coisa. Quando estamos enfartados, quando comemos alguma coisa pesada. Olha, eu, por exemplo, em viagem, sinto muita necessidade de levar os NGS comigo. Porque ou é por causa dos ambientes, ou comida diferente, ou usar hábitos diferentes, ou adaptação. Os NGS ajudam-me muito bem a regular intestinos. Muitas vezes eu fico presa ou ficam demasiado soltos. Os NGS acabam por ser um ótimo equilibrante. Olha, eu vou associar aqui um link de uma aula onde eu falei do perfil e assinatura energética dos NGS. Não sei se vocês já viram, certamente aqui já muitas pessoas viram. E é muito interessante nós conhecermos mais a fundo como é que a energia dos NGS atua em nós. E o que é que ela nos quer dizer, o que é que os NGS nos podem ensinar. Muito interessante. Também vou deixar o link depois aqui nos comentários para vocês. Um grande beijinho. Espero que seja útil esta informação. Se surgir algum tema para vocês seja importante, por favor, estejam à vontade para sugerir, porque pode ser então o próximo tema destes nossos encontros. Um grande beijinho.